Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Mais uma manhã de domingo e mais uma manhã de escola dominical. Nós louvamos a Deus. Eu me chamo Leonardo, minha esposa Adriele. Estamos aqui para juntamente, primeiramente, aprendermos a palavra de Deus, né? Que é uma coisa muito importante, né? Eu gostaria que minha palavra desse as palavras iniciais aqui para poder estar falando com vocês. Pode falar. Amém. Então vamos dar início então, mais um estudo bíblico, vamos começar em oração para que Deus possa nos guiar, tá bom? Que Deus possa falar com você. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, irmãos. A lição de número 4, ela fala sobre paternidade divina. Então que Deus possa falar conosco na manhã desse dia. Você que quer fazer o seu pedido de oração, você que quer colocar muitas vezes a sua pergunta, o seu questionamento. Nós temos também o canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube, que você também pode ver não somente esse conteúdo, mas os demais conteúdos das lições anteriores que nós falamos aqui nas manhãs de domingo. E você, nosso convidado, nossa convidada também, para comparecer aqui em casa e no nosso lar, às quartas-feiras nós temos culto a partir das 19h30. Caso você queira, nós podemos passar o endereço para vocês, a gente encaminha no privado para vocês o endereço daqui do culto, né? Nós consideramos aqui um lugar já como também a casa de Deus, né? Sendo também a nossa casa, mas é uma extensão da casa do Senhor no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, e que eu acredito que Deus tem falado com cada um que se faz presente, não somente presente fisicamente, aqui louvando e adorando conosco, mas também aqueles que às vezes assistem, vocês muitas vezes que assistem, tanto o ensino da palavra quanto os cultos das quartas-feiras que também a gente coloca para que cada um de vocês assistam posteriormente, tudo aquilo para ser edificado, a sua vida, o seu lar, a sua família, tá bom? Vamos dar início em oração, então, para nós começarmos o estudo da palavra de Deus nesta manhã deste dia, tá bom? Senhor, amado e eterno Deus, obrigado, Pai querido e eterno Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede na manhã deste dia de estarmos dando início na Tua palavra. Darmos início a um ensino da Tua palavra para que a gente possa entender, ter mais conhecimento da Tua verdade, ter mais conhecimento das coisas do Senhor. Fala conosco na manhã deste dia, fala com cada um que está vendo, meu Deus Todo-Poderoso, este conteúdo, ou por live, ou por gravação posterior no canal Entendimento da Bíblia. Onde quiser, qualquer pessoa que estiver vendo, meu Deus Todo-Poderoso, este vídeo, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a vida dela, conforme a sua necessidade, aquilo que ela, que a família, o lar precisa. Fala conosco, muito obrigado, tudo vem para o louvor da Tua glória. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós falamos aqui, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos dar início à lição de número 4. Essa lição de número 4 nós pegamos da revista da CPAD. A capa da revista fala sobre o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Como hoje nós estamos na lição de número 4, o subtema desta lição, a lição de número 4, é a paternidade divina. Se você tiver a lição CPAD e quiser aí fazer a sua leitura, né? Se você quiser também acompanhar com a sua Bíblia, você pode pegá-la e acompanhar conosco, tá bom? No texto áureo desta lição diz assim, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então esse é o texto áureo, o texto chave, o texto base desta lição. Nós temos como verdade prática desta lição a seguinte frase: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Muito bem. Vou pedir para minha esposa fazer as leituras aqui concernente à Bíblia, tá? Se você tiver a sua Bíblia, como eu disse, 1 João capítulo 4,
dos versículos 13 ao 16. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Glória a Deus. Essa palavra que iniciamos aqui já é uma palavra que podemos aprender um pouco de estarmos em Deus, né? Sejam bem-vindos todos vocês que estão assistindo. Estou vendo aqui Fagner, Deus abençoe Fagner. Há muito tempo nós não vemos, né? Amigo de longa data. Deus abençoe Fagner, você e sua família. Seja sempre bem-vindo que puder assistir aqui conosco, tá? Está minha mãe também, Isabel. Seja bem-vindo minha mãe também. E todos os demais que às vezes estão curtindo, comentando, também sejam todos bem-vindos, tá bom? Muito bem, nós vamos aqui na introdução desta lição que diz assim: nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Vou pedir para minha esposa estar nesse momento louvando ao Senhor, né, com o hino da harpa cristã, o hino de número 33 da harpa cristã. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, faz que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira deste rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, é sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Que o Senhor possa estar conosco, guiando e conduzindo-nos, né, nos caminhos dele. Gostaria que minha esposa fizesse aqui o tópico do número 1, né, que vai falar sobre a revelação da paternidade do Pai. Definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Pai é a fonte de tudo, ele é soberano, ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado,
mas é aquele que gera o Filho, e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. Amém. Então, irmãos, a gente aprende uma coisa aqui a respeito da revelação. Tudo aquilo que é colocado para nós é feito por revelação, é dado por revelação. O que é revelar? Revelar é tirar o véu. Simbolicamente, a gente vê que, por exemplo, um casamento, a noiva ela vai diante do seu noivo e ela tira o véu. Ou seja, o noivo passa a ver após o casamento a consumação deste casamento, tirando aquele véu. É um simbolismo. O que significa tirar o véu? É tirar aquilo que na verdade estava obscuro, tirar aquilo que estava muitas vezes escondido, aquilo que ainda não tinha sido revelado. E também você vai ver que um livro que tem esse mesmo nome, que é o livro de Apocalipse, que significa revelação. Então a palavra de Deus, ela é revelada para nós. Através de quem? Através da pessoa do Espírito Santo. Como nós vamos falar a respeito de Deus Pai aqui no papel da Trindade, nós vamos entender melhor esse papel de paternidade divina, esse papel desse Deus como Pai. Como nós vimos nas lições anteriores, nós entendemos que Deus, ele é um único Deus, em essência. É até um tanto difícil, até mesmo de explicar para os irmãos, porque mesmo quem estuda a teologia ou quem estuda a palavra de Deus, é difícil de você transmitir um pouco esse conteúdo. Por quê? Porque nós entendemos que Deus é um único Deus em essência, mas entendemos que eles são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas outras religiões talvez consideram essa teoria de forma diferente, essa interpretação de forma diferente. Mas nós acreditamos que Deus é único, um único Deus, um único Senhor, assim como as cartas paulinas nos traz, mas também nós temos que entender essa divisão de pessoas. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua missão e a sua função, que está descrita na própria palavra de Deus. Então nós entendemos aqui essa revelação pelo Espírito Santo a nós, essa revelação através da palavra de Deus, que venhamos entender quem é o Pai, quem é essa paternidade, de onde vem essa paternidade e como nós entendemos essa paternidade nas nossas vidas como filho de Deus. Então aqui nesse início nós entendemos a definição da paternidade, porque Deus Pai, ele é a primeira pessoa da Trindade. Ele é maior do que o Filho, que o Espírito Santo? Não, a Bíblia não nos relata isso, a respeito de quem é maior e de quem é menor. Porque como eu acabei de falar para os irmãos, Deus ele é um único Deus. Não tem essa questão de grau, de maioridade ou menoridade. Porque Deus ele é Deus em essência. Mas cada um tem a sua missão e sua função e temos que entender como nós devemos nos dirigir e nos portar diante de cada uma dessas pessoas. Muito bem, aqui no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 6, abre aspas, aqui diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Isso está nos registrando aqui na lição em Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 6. Então, esse Pai, Deus Pai, ele é a fonte de tudo, de toda a existência, de todas as coisas. E ele é o soberano, tá? É o Deus soberano. Essa é a identidade de Deus como Pai, como paternidade. Tá bom? Ele é o princípio, ele é o princípio sem princípio. A palavra de Deus nos registra que o Pai, ele é o Pai da eternidade. O que é uma eternidade? Uma eternidade, você imaginando, é um infinito antes e um infinito depois. Ele não foi criado, ele não foi gerado,
ele não nasceu, ninguém criou. De onde ele veio, nós não sabemos, não temos essa informação. E não podemos de maneira nenhuma, quer seja pela ciência, quer seja pela religião, quer seja por qualquer metodologia de ensino, ninguém vai descobrir qual que é a origem do Pai, qual a origem de Deus. Então, nós entendemos pela própria palavra de Deus que ele sempre existiu, ele é o Pai da eternidade. Se houve qualquer coisa que existiu depois que algumas coisas, algumas teorias da ciência explicam, por exemplo, o Big Bang, a forma como o homem veio, teorias científicas, de qualquer forma, todas elas, se existiram, é claro que muitas a gente refuta e não é verdade, não consideramos como verdade. Nós, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, nós não acreditamos. Mas aqueles que acreditam, teve uma origem, teve um princípio, qualquer que seja essas teorias. Houve uma criação, um nascimento, um tempo, uma existência, mas Deus não. Em todo o tempo, Deus sempre existiu. E esse Pai, o papel de paternidade, faz com que Deus, ele não foi gerado e ele também se torna soberano de todas as coisas, de todos os seres que foram criados, né? E só que tem outro detalhe, que junto com o Filho, ele procede do Espírito Santo, né? Ele junto com o Filho, tá? O princípio, ele não é gerado, mas ele gera o Filho. Ele gera o Filho. Por que ele gera o Filho? Vamos ler, por exemplo, aqui Salmo de número 2 e o verso 7. E também tem esse registro em Hebreus, capítulo 1, verso 5. Esse Pai, esse Deus Pai, ele gera o Filho. Salmo de número 2, verso de número 7. Pode ler, por favor. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Muito bem. Há outros registros, como nós falamos, aqui Hebreus 1 e 5, se você quiser ler também, essa geração do Filho. O Filho também não deixa de ser Deus. Jesus também não deixa de ser Deus, tá? Em essência, porém é uma pessoa e Deus Pai outra pessoa. Mas entendemos que o Filho, ele foi gerado. Deus Pai não foi gerado. Deus Filho sim. E então a gente entende que Deus Pai, o Pai junto com o Filho, ele procede de quem? Do Espírito Santo. João 14, versículo 26. João 14, o versículo 26. Para a gente entender essa paternidade, né, a gente tem que confiar, né, e entender essa palavra revelada da parte de Deus. Nós temos que ter esse entendimento que Deus, o Pai, ele cuida de nós como filhos, tá? E ele é o originador de tudo que é bom, toda dádiva, tudo aquilo que é maravilhoso, benevolência e tudo mais que é bom, é originado deste Deus Pai. Vamos ler então agora João, capítulo de número 14, 26. 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muito bem, vamos entender aqui esse versículo, que ele está bem detalhado. O início dele fala, mas aquele Consolador, quem é o Consolador? Espírito Santo. Quem consola alguém é uma pessoa. Entendemos que alguém, para consolar outra pessoa, precisa ter uma certa inteligência, um certo conhecimento, né? Precisa ser uma pessoa pensante. Então entendemos que o Espírito Santo, o Consolador, é uma pessoa também da Trindade. Muito bem, então, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, quem que enviou ele? Que o Pai enviará, ou seja, e quem está falando esta palavra aqui? Esta palavra quem está falando é o Filho, Jesus. Ele está falando que o Pai, ele enviaria o quê? O Consolador, que é o Espírito Santo, enviará em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Muito bem. Esse vos ensinará todas as coisas. Quem que nos ensina todas as coisas hoje, irmãos? O Espírito Santo. Então nós
recebemos os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus e outras coisas mais através da revelação pelo Espírito Santo. Ou seja, aquilo que estava oculto a nós, como eu falei bem no início a respeito do véu, é nos revelado ou nos é mostrado através da pessoa do Espírito Santo. Veja que tem os três personagens, as três pessoas em um único versículo, como também em outros versículos da Bíblia também nós vamos encontrar. Então, o Pai envia o Filho para uma missão e o Espírito Santo também tem a sua missão. Então entendemos um pouco do papel aqui dessas três pessoas, esses três personagens, e especificamente estamos detalhando mais a paternidade divina, ou seja, o Deus Pai. Vamos para o tópico 2 agora, a paternidade eterna do Pai. Pedi para minha esposa fazer a leitura. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Muito bem, irmãos. Como eu falei no começo, não é tão simples, não é tão fácil de nós entendermos este estudo, porque ele é um pouco complexo mesmo, realmente, até mesmo quem estuda a palavra de Deus, quem se especializa, faz um curso teológico, talvez tenha certa dificuldade. Mais difícil ainda é explicar aquilo acerca da Trindade, mas como desde o princípio que nós estamos comentando aqui, nós entendemos como Deus, desde a primeira lição, nós entendemos que Deus é um único Deus em essência e três pessoas, três personagens, e cada pessoa tem a sua missão. Lembrando mais ou menos dessa explicação, fica um pouco mais fácil ou menos difícil de entender aquilo que é a Trindade. E aqui está falando a respeito da paternidade eterna do Pai. Como nós falamos, Deus ele é eterno, Deus ele não foi criado, não foi gerado. O Filho nós entendemos que ele foi gerado, só que aí vem uma coisa para poder talvez entender um pouco mais ou até mesmo dificultar um pouco mais. Porque Jesus, ele foi gerado pelo Pai, mas ele sempre esteve com ele. Difícil de entender, né? Jesus foi gerado pelo Pai, mas sempre esteve com ele. Assim como também o Espírito Santo sempre esteve com ele. Então, nós entendemos que o Pai, o Filho e Espírito Santo são três pessoas eternas ou coeternas. E elas se interagem entre si, resumidamente. Tá? Então, a gente vê que a paternidade ela não tem um início de tempo. Não existe um tempo inicial que Deus foi gerado ou Deus foi criado. Não existe o Deus Pai agora que nós estamos falando, tá? Não foi gerado, não foi criado. Não existe um tempo inicial que tudo iniciou assim. O Deus Pai foi gerado naquele tempo. Não existe esse tempo. Ele sempre existiu. Muito bem. Desde a eternidade, então, existia esse Deus Pai. Aí tem uma oração sacerdotal em João capítulo 17 e o versículo 5 que diz assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, quem está falando esta palavra? Jesus, irmãos. Jesus está trazendo esse versículo antes que o mundo existisse. Ele está tendo esse diálogo, esta oração, esta conversa com o seu Pai. Então, antes de nós sermos criados, nós nascermos, antes do mundo existir, aqui a palavra de Deus está nos afirmando que Jesus Cristo já existia. E é um dos motivos que nós entendemos que Jesus também, por mais que ele tenha sido gerado pelo Pai, ele sempre existiu. E é difícil explicar, na verdade, e entender esse lado. Por quê? Porque como que uma pessoa é gerada e sempre existiu? Entende o que eu estou querendo dizer? Que é difícil de nós passarmos essa explicação, mas é isso que nós temos que falar. A respeito da
coexistência dessas três pessoas que sempre existiram. São pessoas distintas, mas um único Deus. Além de ser difícil, é uma coisa muito maravilhosa. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai revelando para nós a cada dia e entendermos quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E entendermos e termos essa convivência com Ele. Porque nós, os seres humanos, somos destinados a adorar ao Senhor nosso Deus e a conhecê-lo cada dia mais. Então esse texto aqui que nós lemos, ele ensina um relacionamento do Pai com o Filho, que é antes da criação do mundo, né? Revela o que? A identidade desse Deus como Pai, que ela é eterna, sempre foi Pai, né? Nunca deixou de ser Pai. Em todo o tempo ele sempre foi Pai. E nós somos filhos também. Porém a Bíblia nos relata nós como adotivos, por adoção. Assim como o próprio Jesus estava falando com o Pai naquele trecho que fala assim de uma forma carinhosa, Abba Pai. Uma forma carinhosa. Abba Pai, que é um tipo de frase que usa-se com uma intimidade com um filho para um pai. Então nós somos os filhos adotivos, tá? Deus gerou Jesus, vamos colocar assim, o Filho verdadeiro, único. Na verdade nós não deixamos de ser verdadeiros, mas o unigênito, o único Filho foi Jesus Cristo, gerado de Deus. Nós somos gerados, irmãos, pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. E por isso somos filhos adotivos. Jesus nos resgatou na cruz do Calvário e fez nós sermos filhos de Deus também. Então também somos considerados filhos de Deus. Todos que creem em Deus e aceitam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Entendemos agora como que é o princípio do Evangelho. Nessas três pessoas que coexistem. E quem que nos ensina através dessas coisas? O Espírito Santo. Eu aqui, juntamente com minha esposa, estamos procurando de uma forma assim simples, uma síntese daquilo que nós entendemos aqui dessa Trindade, deste Evangelho. Porque você falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você vai entender a base desse Evangelho, que é o verdadeiro Evangelho para a salvação eterna, tá? Então o Pai ele é anterior à criação de todas as coisas, de todos os seres, né? A identidade de Pai ele é eterna, não tem um momento que Deus ele se torna Pai, ele sempre foi o Pai. E o Espírito Santo também sempre foi o Espírito Santo. Sempre foi o Espírito Santo. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo, muitas vezes você vai ver ele como Espírito, o Espírito de Deus, em letra maiúscula, mas não deixa também de ser o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo você vai ver mais vezes no Novo Testamento, tá? E aí a gente continua aqui falando a respeito depois do Espírito Santo, mais para frente, tá? Nós, por enquanto, estamos identificando o Deus Pai, a paternidade e esse diálogo com o Filho. Vamos para o subtópico número 3. Pai gerou o Filho. Pode ler, por favor, minha esposa. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isto é, compartilha da mesma natureza divina. Muito bem. Aqui nós acabamos de ler aquilo que já um pouco nós explicamos para vocês. O Pai gera o Filho, mas também não existe especificamente, biblicamente, porque a base, irmãos, que nós temos para poder passar qualquer ensino acerca de Deus, inclusive a teologia, é a Bíblia, a palavra do Senhor. Se tiver algum ensinamento em qualquer outro livro e que seja distorcido a palavra de Deus, nós não podemos concordar, porque entendemos que a Bíblia Sagrada é o livro que nós entendemos a regra de fé e de conduta de cada crente, de cada cristão.
A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não é uma meia-verdade, ela não é uma verdade relativa, como muitos usam o termo relativismo. Há uma coisa que é verdade para mim, é verdade para outro, e não é verdade para mim, não é verdade para outro. Não, não é assim. Não existe uma verdade relativa. A verdade é a palavra de Deus. Por isso também a palavra de Deus, o próprio Jesus fala que ele é o caminho, ele é a verdade. Ele não é um caminho, ele não é uma verdade. E também concluindo, ele fala que ele é a vida. Então, a verdade só existe uma, a palavra de Deus. Não podemos rasgar nenhum versículo, nenhuma página da Bíblia Sagrada, porque ela é inerrante palavra de Deus. Ela é a lei a qual nos permite entendermos melhor daquilo que é Deus. Existem outros livros, existem outros argumentos históricos que muitas vezes complementam alguma coisa geográfica ou histórica da Bíblia Sagrada e algum entendimento da época, pode nos auxiliar, mas não podemos de maneira nenhuma deixar a Bíblia Sagrada sendo a base para qualquer explicação sobre as coisas de Deus, inclusive sobre a Trindade. Então nós vemos aqui que o Pai gera o Filho, mas o Filho sempre existiu também. Deus sempre existiu, o Filho sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. Então, nós entendemos que eles existem na trajetória de uma eternidade. Tá? João, capítulo de número 5, e versículo de número 26 nos diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, a origem, vamos dizer assim, essa geração do Filho vem pelo Pai. Existe uma geração. Em que tempo? Não sabemos. Em que momento? Não sabemos. Mas entendemos que Jesus, ele é eterno. Por quê? Porque também não temos uma afirmação em tempo e em espaço, quando e em que momento Jesus foi gerado. E isso não podemos falar, sabe por quê? Nós estaremos entrando em um campo de heresia. Não podemos afirmar algo que é algo como heresia. Então não podemos falar aquilo que não está registrado na Bíblia Sagrada. Então não existe um tempo, não existe um marco inicial de quando Jesus passa a nascer. Não existe. Não tem relatos bíblicos. Não tem nenhuma informação. Então por isso que nós consideramos também Jesus como eterno. Sempre existiu, tá? E então a gente vai entender que o Deus Pai, ele recebe a vida por si mesmo, tá? Ele sempre existiu, ele é autoexistente, né? Ele não se preocupa com o tempo, ele é eterno. Nós preocupamos com o tempo, irmãos. Muitas vezes, o que eu vou fazer agora, daqui a pouco, amanhã, eu tenho que estar preparado, eu tenho que planejar. Não, Deus não preocupa. E ele tem tudo planejado. Mas se ele quiser e falar não deu tempo para fazer alguma coisa, o que ele faz? Ele para o sol, como ele faz também, quantas vezes ele pode fazer, quantas ele quiser. Ele parou lá na batalha de Josué, não foi assim? Se você ler a passagem lá de Josué, ele para o sol para não escurecer e Josué naquele dia conseguir ter o ganho da batalha, a batalha ganha ali. Por quê? Porque Deus para o sol. Ele tem o controle de todas as coisas. Até o tempo ele para. Ele é o dono do tempo. Se ele quiser parar o tempo, ele para. Tem um versículo que fala, remindo-se o tempo, porque os dias são maus. O que é remindo-se os tempos? Encurtando os tempos. Não sei se você já percebeu, mas parece que os dias passam mais rapidamente. E isso é remir o tempo. Ou seja, aproveite o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o tempo como? Com Deus. Porque o homem tem tanta maldade e Deus está acelerando, parece que, os dias. E os dias têm se passado mais rapidamente, porque as pessoas, infelizmente, estão a cada dia indo para a maldade. Tá? Vamos para o tópico número 4. O Pai nos concede o Espírito. Vou pedir para a minha esposa continuar a leitura. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho
é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. Amém? Muito bem, irmãos. Então agora nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. Porque a paternidade, o Deus Pai, ele dá por filiação, primeiramente, Jesus, o Filho. Ele gera Jesus, o Filho. Entendemos que não existe um tempo, não existe um espaço, não existe um limite de tempo dessa existência de Jesus. Então entendemos que ele sempre existiu. E aí também ele envia o Espírito Santo. Não somente ele, mas entendemos também que Jesus, o Filho, também envia o Espírito Santo. Cada um tem a sua missão. Você entende perfeitamente que Jesus ele foi enviado na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Essa é uma missão, ou uma das missões que Jesus fez, né? A principal, vamos dizer assim. Claro que ele veio para poder dar vista aos cegos, para poder fazer o manco, o coxo andar, para poder abrir os olhos, quebrar as prisões, né, as cadeias, como o profeta Isaías menciona acerca da pessoa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo ele é enviado por Deus e também por Jesus Cristo como o nosso consolador, o nosso ensinador. Ele é o nosso professor. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a cada dia a sabermos nos portar diante de Deus. Então, o Espírito Santo também tem o seu papel muito importante na Trindade e nas nossas vidas. Então, esse tópico de número 4 aqui é interessante, porque o Pai, ele nos concede o Espírito. O Espírito Santo, ele também tem uma sua origem na onde? No Pai. Quando tem essa origem no Pai, também não existe tempo e espaço de tempo. Não existe um lugar que esse Espírito Santo ele inicia. Então entendemos, assim como o Filho, que eles coexistem, sempre existiram, eternamente. Muito bem. E o Espírito Santo ele tem sua origem, mas de modo que distinto. Ele procede do Pai. João 15, 26. Vamos ler João 15, 26. Ele procede do Pai. E depois João 16, verso 7, ele é enviado pelo Filho. Tá? João 15, 26. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Muito bem. Então aqui, ó, ele procede do Pai. O Espírito Santo, ele procede de alguém. De quem? Do Pai. E quem também envia o Filho, ou melhor, quem também envia o Espírito Santo, no livro de João, capítulo 16, e o verso 7, é o próprio Filho. Jesus Cristo também envia o Espírito Santo. 16 e verso 7. Pode ler, por favor. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Enviá-lo-ei. Então, Jesus, ele envia quem? O Espírito Santo. Jesus, ele ia subir, né, aos céus, cumpriu a sua missão na face da terra, e era necessário ele subir para o céu novamente para enviar o Espírito Santo. Agora, uma coisa que nós precisamos explicar para vocês. Irmãos, entendam uma coisa. Quando Jesus estava na face da terra, isso não quer dizer que Deus Pai e Deus Espírito Santo deixaram de existir ou estavam calados ou inativos. Quero que vocês entendam isso. As três pessoas sempre existiram e estavam em plena atividade, em todo o tempo. Mas em relação às suas funções e às suas missões, cada um teve esse tempo de estar cumprindo a sua missão. Jesus sabe daquilo que nós falamos e testificamos das coisas de Deus,
Mas ele deixou, nesse momento, o Espírito Santo para o quê? Para mostrar para nós acerca das verdades de Deus. Ele é o responsável agora, como eu falei, é o nosso professor, é o nosso consolador, é o nosso ensinador. Jesus envia o Espírito Santo para nos ensinar acerca, ou que também nos revelar, mostrar aquilo que estava obscurecido, aquilo que nós não conseguíamos enxergar com nossos olhos carnais, e sim com os nossos olhos espirituais. Então o Espírito Santo tem esse papel, essa função, essa missão, tá? Então o Espírito Santo ele é enviado pelo Filho, e o Espírito Santo ele procede de quem? Do Pai e também do Filho. Procede do Pai e também do Filho. Ele mais do que isso aqui na teologia, você talvez tente até explicar, mas muitas vezes não vai conseguir na teologia. Ou seja, a teologia às vezes é talvez traduzir, talvez explicar algo, mas muitas vezes você não vai entender humanamente como que três pessoas coexistem. Não tem uma explicação lógica, quero dizer, uma questão lógica, tá? Lógica, plausível, né? Três pessoas sempre existiram e uma gera outra. Até às vezes a teologia, quem foi o maior teólogo muitas vezes vai ter dificuldade de fazer isso. Mas a teologia, claro que ela vai também procurar entender e colocar a sua versão. Mas nesse detalhe teológico nós não vamos ficar debatendo aqui. Não tem essa intenção aqui, mas entendermos que as pessoas coexistem é isso que vai importar mais para nós nesse momento. Tá? E é uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Isso, né? Saber dessa coexistência, tá? Dessas três pessoas, né? E o Espírito Santo também é Deus, é o próprio Deus. Onde nós vamos ver esse registro? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, os versículos de número 3 e o versículo de número 4. Então o Espírito Santo também é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e versículo 4. E ele é enviado para estar conosco para sempre. Quem tem o Espírito Santo estará sempre com ele. Tá? Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4. Pedi para minha esposa fazer a leitura. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-o não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Essa é a passagem de Ananias e Safira, que muitos conhecem acerca da mentira que eles estavam falando, o preço de uma propriedade, de um valor, e na verdade era outro valor. Resumidamente, eles estavam mentindo. E o Espírito Santo tem a conversa com Pedro, e aí Pedro, recebe aquele diálogo, aquela conversa do Espírito Santo acerca daquilo que era a mentira de Ananias e Safira. No final da história a gente vê que os dois morrem. Mas mentiste a quem? Mentiste a Deus. Quem é Deus? O Espírito Santo aqui nesta passagem. Então, o Espírito Santo também é Deus, irmãos. Então, entendemos que existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Então, e o Espírito Santo ele nos aproxima do Pai. Tá? Efésios 2,18 vai nos relatar que esse Espírito Santo nos aproxima do Pai. Ele testemunha ao nosso espírito. Tá? Agora nós não vamos aprofundar nessa parte, mas nós também possuímos um espírito, que é o espírito humano. E esse espírito humano, quem nos dá também é Deus. Tá? Existe o Espírito Santo e existe o espírito humano. Quando você for estudar paracletologia, o estudo do Espírito Santo, mais aprofundadamente, você vai entender esses dois tipos de espírito, o espírito de Deus, o espírito do homem. Tá? Mas nós temos o espírito humano e nós temos uma conversa, um diálogo do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Caso você queira ver um pouco desse estudo dos dois espíritos, tem a lição anterior que nós tivemos. Lá vai ter alguns textos, lá vai ter alguns ensinamentos acerca
desses dois espíritos, o espírito de Deus e o espírito humano. No canal Entendimento da Bíblia você vai conseguir ver um pouco desse conteúdo, tá bom? Mas aprofundar mesmo vai ser na parte da teologia que estuda a pessoa do Espírito Santo. Tá, então a gente vai entender que o Espírito Santo ele testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Quem que vai falar para nós e entendermos que nós somos filhos de Deus? É o Espírito Santo. Tá? Porque você não vê Deus, irmão. Você não vê com seus olhos que Deus existe, mas você crê pela fé. E quem que faz você crer pela fé? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele coloca na nossa mente algo que nós não vemos, nós não enxergamos. Isso nós chamamos de fé. Nós acreditamos num céu maravilhoso, que a palavra de Deus nos fala que tem ruas de ouro, lá tem a árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da árvore da vida, desculpa, falei errado, perdoe. A árvore da vida, tá? A árvore do conhecimento do mal é outra árvore, tá? Não tem nada a ver com a árvore da vida, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida está registrada no livro de Apocalipse, e nós teremos acesso a essa árvore da vida nas mansões celestiais, tá bom? E essa árvore da vida, irmãos, ela gera o quê? Ela gera a cura das nações. E quem que nos vai dar esse presente? Deus. E como nós chegaremos lá? Por um selo. E esse selo, quem que é? É o Espírito Santo. O selo é algo que está em nós, não enxergamos com os nossos olhos, mas Deus, de uma questão espiritual, de uma forma espiritual, consegue enxergar esse selo em nós, para nós. Por quê? Porque o selo do Espírito Santo é porque nós fomos comprados. Jesus Cristo nos comprou e nos selou com o seu Espírito, o Espírito Santo. Tá? E o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, que é o espírito humano, e entendemos as coisas de Deus por revelação da sua palavra. Nós vamos agora para o tópico de número 2, reconhecendo a paternidade do Pai. Confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Essa capacidade não nasce na carne, nem na persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Muito bem. Então a gente vai entender aqui que Jesus, não podemos negar esta filiação. Entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Nós também explicamos aqui que Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai, eles coexistem, são eternos. Eles não têm um tempo inicial, não têm um tempo e um espaço de existência inicial, sempre existiram. Estou vendo aqui também o Marcial Ortiz, meu cunhado, que Deus possa abençoar, Marcial, sua vida, sua família, seja bem-vindo, tá bom? Então a gente entende aqui que nós temos que confessar que Cristo é o quê? O Filho de Deus. Ah, eles sempre existiram, como assim? Outra coisa que é interessante nós falarmos também, irmãos, é que não existe três deuses, tá? Eu sirvo a Deus Pai somente, eu sirvo somente ao Deus Filho, ou eu sirvo somente a Deus Espírito Santo. Não existe isso. Você serve a um único Deus, em essência, e você conversa e dialoga com quem? Com o Pai, e pede em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. E quem que muitas vezes vai interpretar a sua oração? O Espírito Santo. Ele tem esse papel de interpretar a nossa petição, a nossa oração, os seus anseios. O Espírito Santo é o nosso professor. Ele traduz, é como se fosse um tradutor daquilo que a gente quer e deseja falar com o Pai.
Então a gente confessa, tá? Jesus como Filho de Deus, né? Essa confissão de Jesus Cristo sendo Filho de Deus é algo uma coisa central da fé cristã. Olha, aqui em João, capítulo, 1 João, capítulo de número 4, e o versículo de número 15, diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Como nós sabemos que Deus está em nós? É nós confessarmos que Jesus é o Filho de Deus. Certa feita eu estava na igreja e um jovem, ele estava com sua mente perturbada e ele queria, né, aceitar a Jesus na sua vida como seu Senhor e como seu Salvador. E na hora que nós chamamos de apelo, o pastor local estava fazendo e dirigindo este apelo a este jovem, automaticamente aquele jovem ele começa a cair no chão, como nós chamamos de endemoniado, né? Os demônios tomaram conta naquele momento daquele jovem. Na verdade, esses demônios já estavam tomando conta da vida dele já por um tempo. E quando ele ia falar, professar e confessar sobre Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, houve essa manifestação do inimigo. Os demônios passaram a lhe ser manifestos. Por que os demônios passaram a ser manifestos? Porque, na verdade, ali estava vindo uma autoridade maior do que os demônios que estavam tomando conta da vida daquele jovem. Você confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e o Filho de Deus, manda embora qualquer demônio. Porque você passa a dar a autoridade, a legalidade a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, agir na sua vida, agir no seu lar e agir na sua família. E o diabo, Satanás e os demônios sabem disso, porque eles vão perder o espaço na vida de qualquer pessoa que faz assim. É dificultoso muitas vezes servir a Deus, não é fácil, nós não estamos falando que é fácil servir a Deus, mas partindo deste princípio, negando as coisas do mundo, do pecado, as coisas do diabo, as coisas que corrompem o coração do homem, e confessando Jesus Cristo na sua vida, e procurando ter uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, faz com que Deus ele verdadeiramente venha trabalhar em nosso favor, ainda que nós não somos merecedores, até mesmo porque a palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça, que é favor não merecido, tá? Então, partindo desse princípio, esta palavra que nós estamos falando aqui é uma palavra muito poderosa, irmãos. Nós confessarmos que Jesus é o Filho, reconhecer a filiação divina de Cristo, é uma afirmação, muito mais do que uma afirmação, tá? É uma declaração da sua fé em Deus, em Cristo Jesus. E onde está Deus para ir entender? Deus está, irmãos, em todos os lugares. Em todo lugar Deus está. Deus está nele e ele em Deus, está escrito aqui. E onde está esse Deus? Esse Deus estava em um espaço físico para poder chegar até nós? Não. Deus ele ocupa todos os espaços. Em todos os lugares está Deus. Em todo lugar que você tiver voltado para aprender, para poder conhecer de Deus, Deus está lá. E ele entende aquilo que você quer, aquilo que você deseja. O diabo quer colocar coisas na nossa mente que a gente venha negar essa fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós não podemos. Por quê? Porque a nossa natureza, assim como o livro do Gênesis já explica, Gênesis 3,16, que Deus ele vai fazer o homem com nossa imagem e nossa semelhança. Então nós somos de Deus, não tem como, nós somos inerentes a Deus, pertencemos a Deus. O diabo não quer que você faça isso. Quer que você adore outra coisa, quer que você adore a criatura, quer que você adore a qualquer ser, quer que você adore as riquezas, o dinheiro, quer que você adore qualquer outra fonte, tirando a fonte da verdadeira adoração que é Deus. E você, pelo princípio de confissão da sua fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, faz toda a diferença na sua atitude de fé, e sua fé vai evoluindo com as coisas de Deus, tá? Então a gente entende que essa filiação de Cristo, ela é uma afirmação de fé, tá? E que ele habita no nosso coração
O nosso coração, esse órgão aqui, não. O nosso coração significa os nossos sentimentos, aonde nós colocamos e reservamos na nossa mente os nossos maiores pensamentos, sentimentos, valores. Esse é o nosso coração. A palavra de Deus está falando ao nosso raciocínio, à nossa mente, ao nosso intelecto. Isso sim deve ser dominado por Deus. Tudo aquilo que você pensa, que você coloca na sua mente, muitas vezes com aquilo que você olha, com aquilo que você deseja com os seus olhos, muitas vezes aquilo que você deseja com o seu pensamento, tem que ser preenchido com as coisas de Deus. Esse é o nosso coração. E aquilo que você mais tem valor, apreço na sua vida também é o seu coração. Não é o órgão aqui que nós temos no nosso ser, esse órgão material, vamos dizer assim. É algo mais do que isso, é imaterial. Você ter o seu coração voltado para Deus é você colocar a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos na mão daquele que tudo pode. Muito bem, então essa capacidade não nasce que da carne. De que forma que nasce essa capacidade, essa persuasão aqui? Quem que nos persuade ou quem nos convence de que isso é possível? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado. Quem que faz entender que nós somos filhos de Deus? É o Espírito Santo. O diabo ele vai falar que você é qualquer coisa a não ser filho de Deus, porque ele quer negar essa paternidade, porque ele quer te distanciar de Deus. Por mais que você tenha pecados, você tenha se corrompido, você não pode se afastar deste Deus maravilhoso, porque o diabo ele já perdeu a oportunidade de salvação. Você tem essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, não deixe ser convencido pelas palavras do diabo, porque você é filho de Deus. Agora basta, se você ainda não tem a atitude, comece a ter a atitude de ser um filho de Deus. Para ser um filho de Deus, você precisa obedecer a sua palavra, você precisa entender, conhecer mais de Deus, ler a Escritura, ter uma vida de oração. E aos poucos você vai galgando e vai caminhando nesta caminhada cristã com o Senhor. Então reconhece Jesus como Filho de Deus, é uma forma legítima de você ter o quê? Acesso ao Pai. Você só vai ter acesso ao Pai se você confessa Jesus Cristo como o Senhor, tá? Existem algumas religiões, que não queremos citar nomes, que faz você estar se aproximando de um outro personagem, a não ser Jesus Cristo. E aí esse personagem muitas vezes vai tomar o lugar de Jesus Cristo. Não deixe qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer dogma, qualquer filosofia vã te distanciar deste caminho. Confessar Jesus Cristo como Filho de Deus e ter acesso ao Pai por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Que o diabo tem colocado em falsas religiões, em falsos dogmas, em falsos costumes, acerca desta crença errônea de acreditar que Jesus não é o Filho de Deus, ou tirar essa questão de Filho de Deus e colocar uma outra pessoa, um outro personagem intermediador. Mas é mentira. A palavra de Deus, existe apenas um intermediador entre Deus e os homens, chama-se Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Vamos para o tópico de número 2, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrando ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia, né? Então a gente entende
que o amor de Deus ele é perfeito para conosco. A palavra de Deus nos relata que Deus ele é amor. Agora a palavra de Deus não relata que nós somos amor. Por que que a palavra de Deus não nos relata que nós somos amor? Nós temos amor, porque Deus ele é amor em essência completa. Deus ele não vai deixar de amar em nenhum momento, porque isso é o pressuposto da sua natureza, dos seus atributos, da sua qualidade de ser Deus. Ele é amor. Agora nós não somos amor porque nós muitas vezes desejamos fazer aquilo que é mal, nós os seres humanos. Até mesmo nós que convertermos ao Evangelho, ao Senhor Jesus. Nós fazemos atos de maldade. Nós não podemos falar que nunca fizemos maldade após a nossa conversão. Muitas vezes nós fizemos, nós mentimos, nós erramos, nós falhamos. Ainda que nós tenhamos nos convertido a este Deus maravilhoso, e mudado, procurado mudar a cada dia o nosso caráter, sendo lapidado, mas nós não somos 100% amor. Então nós temos o amor, nós não somos o amor. Porque Paulo fala que um dia nós chegaremos à estatura de varão perfeito, e quando chegarmos aquilo que em parte nós entendemos, vamos entender completamente. A nossa mente não é capaz de discernir e entender todas as coisas de Deus, a completude de Deus. Nós procuramos explicar e entender aquilo que é Deus nesta mente limitada que nós temos. Mas quando nós tivermos o nosso corpo incorruptível, nós realmente entenderemos aquilo que é Deus com todo o nosso ser, por toda a eternidade. Então, o amor de Deus ele é perfeito, tanto que ele fala na sua palavra que nós não devemos amar o mundo, porque se nós amarmos o mundo, nós vamos nos corromper. O coração nosso será corrompido pelas coisas pecaminosas deste mundo. Só que o amor que vem de Deus, irmãos, ele é perfeito, ele não se corrompe. Ele pode tocar naquilo que é imundo, assim como Jesus tocava em um leproso e ele não se contaminava. Por quê? Porque o amor de Deus é perfeito, ele não se contamina o amor de Deus. Eu quero que você entenda que esse amor, que é o amor ágape, que é o amor incondicional de Deus Pai entregar o seu Filho na cruz do Calvário, é o amor que ele deu por nós. É algo muito mais do que nós entendemos esse amor. Esse amor nós não vamos entender com a nossa mente comum. É uma mente muito maior do que a nossa mente de Deus, tá? E do coração de Deus para o nosso coração. Então, o amor que faz parte da natureza do Pai, que a palavra de Deus nos fala em 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João, capítulo de número 4 e versículo de número 6. É um amor sacrificial, né? O sacrifício, né? E é um amor que nos deu o quê? A oportunidade de sermos filhos adotivos. Nós somos filhos adotivos e fomos aceitos por Deus, tá? 1 João, capítulo 3, versículo 1, vai falar que nossos direitos eles são legítimos. Eles são direitos de qualquer filho tem com o seu pai, tá? É um amor que não se quebra. Muito bem. Ele é um amor pessoal, né? Um amor individual e é um amor que ele tem um apreço pelo seu filho, assim como o pai tem um apreço por um filho, com carinho, com cuidado e muito mais, tá bom? Tópico de número 3 aqui, as bênçãos da filiação divina. Pode ler, por favor. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo habitando em nós testemunha nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor aperfeiçoado em nós pelo Espírito remove o medo, pois no amor não há temor.
Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Amém. Muito bem, irmãos. Quando nós temos o amor de Deus em nossas vidas, nós perdemos o medo. Perdemos o medo de muita coisa. Eu lembro que quando eu ia para alguns evangelismos, nós evangelizávamos pessoas que estavam nas ruas, drogados, prostitutas, evangelizávamos pessoas que estavam largados na sociedade, marginalizados, vamos dizer assim, pessoas que estavam ali em uma situação de saúde, social, infelizmente deplorável, e nós estávamos ali portando as boas novas, ou seja, as boas notícias das coisas de Deus para aquelas pessoas. Muitas daquelas pessoas eram pessoas já conhecedoras da verdade de Deus, mas pelo ponto de vista humano, quem são essas pessoas pelo ponto de vista humano? Não pelo ponto de vista espiritual, tá? Pelo ponto de vista humano, são pessoas que podem ser ladrões, que podem ser homicidas. Por quê? Porque às vezes uma pessoa daquela que está no envolvimento de droga, de substância ilícita, pelo momento da sua fissura, essa pessoa vem a cometer um crime, querer tentar roubar, violentar alguém. E porque nós estávamos ali, e talvez aos olhos humanos alguém pode pensar, pessoas indefesas, porque nós tínhamos algo em nós, irmãos. A falta de medo, não tínhamos medo, e nós tínhamos o Espírito Santo. O amor de Deus faz você não ter medo de pregar para essas pessoas. Ainda que muitas pessoas venham sofrer nas suas vidas, como você vai ver que os discípulos, os apóstolos, os profetas, na Bíblia Sagrada, sofreram por esse amor, mas não temeram. Muitos foram mortos, muitos foram executados. O apóstolo João, que nós vemos que ele foi até lá em Apocalipse para poder ter a revelação da parte de Deus, ele acredita que não, dos discípulos foi o único que não morreu, né? O único que não morreu de morte assim física, né? Ele, na verdade, ele não morreu de alguém matou ele. Ele morreu talvez de velhice. Ele foi lá para a ilha de Patmos para falar sobre as revelações das coisas de Deus. Mas muitos discípulos, pelos fatos históricos, não nos registros bíblicos, mas históricos, alguns falam e relatam que eles morreram ou decapitados. Pedro fala que foi conforme Jesus foi crucificado, só que de cabeça para baixo, e outros mais. Cada um teve vamos dizer assim, algo terrível, mas eles não tiveram medo, porque o amor era maior na vida deles. Então quero que você entenda que quem tem esse amor não tem medo. Buscar mais a Deus, ter conhecimento das coisas de Deus, faz com que você tenha o Espírito Santo de Deus e você passa a não ter medo em pregar a palavra, em viver as coisas de Deus. Porque o diabo que coloca o medo no ser humano. Mas Deus fala para nós não temermos. Então, as bênçãos dessa filiação divina traz até nós o quê? Essa segurança desse amor. O amor incutido dentro de nós, né? A Escritura afirma que o amor de Deus, ele lança fora todo o temor, tá? E é aquela questão do juízo. Existe um juízo? Existe um juízo, sim, para aqueles que vão ser condenados, naqueles que não acreditaram na Escritura. Mas se você deseja conhecer a Deus, entender mais de Deus, cada vez Deus vai tirando o medo, o temor de você perder a sua salvação. E você vai aprendendo mais de Deus, e você vai cada vez se aproximando de Deus, e você vai entendendo que aquilo que Deus tem para você é o melhor para a sua vida. Que o diabo não quer que você entenda. Que você, conhecendo mais de Deus, você vai entender aquilo que é melhor para a sua vida. E repetindo, o diabo não quer que você entenda isso. Então, chegue-se até Deus através da pessoa de Jesus Cristo para você entender que aí você não vai ter medo, você vai ter amor na sua vida e você vai ter coragem em viver aquilo que é o melhor de Deus para você. Vamos para o tópico de número 3, porque o horário já está avançando. O tópico de número 3 ele vai falar a experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino
é amadurecido, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Amém. Irmãos, a experiência do amor do Pai. O amor de Deus é algo muito bom, muito maravilhoso, mas como nós falamos para vocês, não podemos negar isso, ele traz consequências, ou ele traz resultados, talvez, não tanto consequências, traz resultados na formação de nosso caráter. E para que tudo isso aconteça, existe um processo na vida de cada um de nós. Eu vou citar um exemplo aqui para os irmãos, bíblico, o profeta Jeremias. No começo do seu ministério, ele fala para Deus que ele não passa de uma criança. Mas aí Deus fala para Jeremias que ele não passa de uma criança. Não diz assim, Jeremias, não passa de uma criança. Porque aonde eu te enviarei, você irás, e aquilo que eu te mandar falar, você falarás. Resumidamente, Deus teve essas palavras com Jeremias. Se você for ver lá no início do livro do profeta Jeremias, se você quiser ter um entendimento melhor, você vai saber que o profeta Jeremias ele tem esse diálogo com Deus e que Deus explica para Jeremias acerca do seu ministério. E aí o ministério de Jeremias é um ministério profético. E aí Jeremias abraça aquela causa e ele decide realmente iniciar o ministério profético. Se você for ver ao longo da trajetória de Jeremias, Jeremias ele sofre muito no seu ministério, porque ele passa a entender as coisas de Deus, passa a conhecer mais de Deus. Tem uma passagem de Jeremias que está escrito assim: clame a mim, Jeremias, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, você buscar conhecer, aprofundar mais de Deus, nem sempre vai ter o resultado como as 1000 maravilhas para você. Como diz o ditado popular, não vai ser sempre sombra e água fresca. Jeremias por vezes estava no calabouço, Jeremias por vezes estava em situações difíceis, mas Deus sempre protegeu Jeremias. As pessoas que estavam em volta de Jeremias e eram inimigos de Deus, muitos morreram à espada. Mas a vida de Jeremias foi preservada. Agora, Jeremias deixou de sofrer, irmãos? Jeremias não deixou de sofrer. O que eu quero que você entenda com esse exemplo? Que nós termos esse amor, essa bênção, essa filiação de sermos considerados adotivamente filhos de Deus, isso nos aperfeiçoa. O que é esse aperfeiçoamento? É você conhecer mais a Deus. E pelo fato de você ter maior conhecimento de Deus, você vai ter mais força, você vai ter mais bagagem, mais condição de suportar as provações. E por que eu e você devemos suportar as provações? Para nós estarmos preparados para exercermos o ministério, a chamada de Deus nas nossas vidas. Então, cada dia nós, crentes, cristãos, em Cristo Jesus, aprendemos, nos aperfeiçoamos a Deus. Eu posso dizer que é uma joia a ser lapidada. É como um cristal a ser lapidado. Um cristal bruto, ele não é bonito. Ele precisa de ser lapidado. Agora, esse lapidado, muitas vezes, entre aspas, machuca, fere. Mas a cada dia mais se torna mais belo, mais capacitado, vamos dizer assim, no ministério, na chamada de Deus. Assim como também Paulo fala, o ouro é provado no fogo. Como que o ouro é provado no fogo? O ouro, antes dele ser o ouro brilhoso, ele vem com várias impurezas. Ele precisa ser colocado no fogo para ser derretido, queimado, ou seja, provado. Então, simbolicamente, nós, os crentes, os cristãos, somos assim. Somos provados por Deus. Para quê?
para sair todas as impurezas das nossas vidas. E muitas vezes algumas coisas que Deus não nos fala ou não nos revela, como nós aprendemos aqui na sua palavra, é porque nós não estamos preparados. Esse tópico, resumindo, eu quero trazer essas palavras, porque o amor, ele é aperfeiçoado no crente. Ou seja, nós temos um aperfeiçoamento desse amor na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério. Conhecer mais de Deus é muito maravilhoso. Como conhecermos mais de Deus? Lermos a sua palavra, entendermos a sua palavra. Por que talvez algumas pessoas não conhecem, não entendem a palavra de Deus? Talvez essas pessoas ainda não tenham ainda algumas experiências com Deus, porque Deus traz experiências, e são experiências dolorosas, não são, são experiências boas? Sim, são experiências boas, mas muitas delas são dolorosas, que nos aperfeiçoam para entendermos mais da verdade, da palavra de Deus nas nossas vidas. E a gente vai entendendo aquilo que é caminhar com Deus. Resumidamente, esse tópico, eu vou continuar com o tópico número 2 agora. Vamos continuar com o tópico número 2, tá? O amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus, aqueles que ainda não o conhecem. Amém. Muito bem, irmãos. Amor é uma escolha. E o amor também é um mandamento. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando os fariseus questionaram Jesus, o resumo dos mandamentos de Deus, Jesus deu esta informação para os fariseus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, o amor, ele não é uma opção, é um mandamento. Quem quer ir para o céu, irmãos, precisa amar, deve, melhor dizendo, amar. Se não amar, não vai para o céu. Por quê? Porque o amor de Deus só está em alguém se aquela pessoa verdadeiramente ela toma essa atitude de verdadeiramente tirar, muitas vezes, dele mesmo para amar o próximo, para amar a Deus. Qual que é o tempo que você tem reservado para amar alguém? Qual que é o tempo que você tem reservado para amar a Deus? Será que o nosso tempo tem sido ocupado verdadeiramente por aquilo que nos importa mais, que é Deus? Que é aquilo que Deus nos falou na sua palavra, amar o próximo como a nós mesmos? Então o amor é uma marca dos filhos de Deus. Ele nos distingue de outras pessoas, de outras criaturas. Isso faz nós termos a verdadeira filiação, amarmos a Deus e amarmos o próximo. Amar é você ter atitude, não é só falar da boca para fora. Não é só você cantar um belo cântico com a voz que você tem. Talvez você tenha uma bela voz. Não é você pregar com a eloquência que você tem. Talvez você tenha uma boa eloquência. Ou talvez você não tenha uma bela voz, não tenha uma bela eloquência. Mas que você esteja com o seu coração sincero em fazer aquilo para Deus. Qualquer que seja o dom ministerial que você tenha, que seja para Deus. E amar ao próximo é se entregar. Você não vai receber algo em troca, mas você faz porque você ama. Quando a pessoa ama, ela decide, ela não pede nada em troca. Assim foi Jesus. Ele morreu, sendo que ele não pediu nada em troca para nós. Ele morreu para que a gente venha ter a salvação. Nós não merecíamos, continuamos a não merecer a essa salvação até os dias de hoje. Mas nós temos que confessar Jesus Cristo para herdarmos a coroa da vida eterna. Esse é o amor sacrificial, tá bom? Deus ele é invisível, mas o seu amor ele torna invisível da forma das nossas atitudes diante de Deus e diante do próximo. Então essa atitude de amor, você se entregar por alguém para poder fazer algo que aquela pessoa não merece, muitas vezes a pessoa não merece. Você dar para aquela pessoa que já te deu alguma coisa é muito simples. Jesus fala, ama o seu inimigo.
Quando alguém tiver fome, dá àquela pessoa de comer, mesmo ela sendo o seu inimigo. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos juntar brasas vivas em nossa vida, ou seja, o Espírito Santo vai ser cada vez mais forte em nossa vida. O amor de Deus vai ser maior nas nossas vidas. Vamos concluir o tópico número 3 agora, para nós encerrarmos. Fomos amados primeiro. A essência da vida cristã é fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta, preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Amém. Como diz o versículo da própria palavra de Deus, em que Paulo escreve a carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Aí ele fala, a espada nos separa do amor de Deus. Por que que Paulo fala isso? Porque por diversas vezes Paulo, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi muitas vezes expulso de alguns lugares. As pessoas que não tinham Deus maltratavam, desejavam maltratá-lo. Antes dele conhecer o amor de Deus, você vai ver que na história de Paulo, ele mesmo maltratava os cristãos, aqueles que professavam a sua fé em Cristo Jesus. Agora eu imagino que Paulo, antes de confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e ter esse verdadeiro amor na sua vida, ele tinha medo também. Paulo era uma pessoa importante, era um romano, era uma pessoa de dupla cidadania, era uma pessoa que gozava de privilégios neste mundo, vamos dizer assim, mas só que ele se absteve de todos os privilégios, assim como Jesus também se absteve da sua glória lá no céu. Não é diferente também na minha e na sua vida. Nós temos que nos abster daquilo que corrompe o nosso caráter, daquelas coisas que muitas vezes nos afastam de Deus. Então, você reconhecer que Deus está em sua vida é você negar tudo aquilo que vai te corromper. As amizades, muitas vezes, algumas podem te levar até Deus e outras podem te distanciar de Deus. Qual você escolhe? Não estou falando para você rejeitar as pessoas e deixar de estender a mão para as pessoas que eu estou dizendo no sentido de pessoas que estão com ato de pecaminosidade. Mas isso não quer dizer que a sua atitude, o seu caráter será mudado por causa das pessoas. Mas é você, diante de Deus, que faz a formação do seu caráter. Nessa atitude de amor, de você decidir verdadeiramente a servir a este Deus maravilhoso. Então nós fomos amados primeiro. Nós não somos salvos porque nós somos merecedores. Não é mérito próprio, não é por causa que a gente tem sabedoria, conhecimento, não é pela força do nosso braço, não é por nossa inteligência. Porque tudo isso que nós falamos que é nosso, na verdade não é nosso, é como se fosse emprestado. Tudo que nós temos e nós somos é Deus, inclusive o fôlego de vida que eu e você estamos respirando agora. Se Ele quiser cortar, o Deus Todo-Poderoso, o nosso fôlego, nesse momento a gente deixa de existir. Então tudo que nós somos ou nós somos e temos somente pela pessoa de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro. E por que nós não amamos a Deus? Por que nós não amamos as pessoas? O que será que eu vou fazer da minha vida? Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, sem amor? E o que eu vou ter na minha eternidade? Infelizmente, eu teria a minha eternidade sem Deus. Agora, se eu desejo amar verdadeiramente a Deus, conhecer a Deus
e sofrer muitas vezes, porque o amor sofre, o amor ele é sofredor. Coríntios 13 fala que o amor ele é sofredor, mas ele sofre sem medo. Você percebeu que quando você tem esse amor, você não tem medo? Aprendemos aqui que esse amor tira o medo das nossas vidas. Você não tem medo, você não tem temor. Quantos que entregaram a sua vida para Deus não tiveram temor? Foram mortos, mas eles morreram com a sua coragem. Pensando em quem? No Deus Todo-Poderoso. É doloroso muitas vezes amar, é doloroso. Mas o sacrifício doloroso, ele te traz o resultado da sua salvação. Ele traz o resultado daquilo que é o melhor para você. Então, nós fomos amados primeiro, e você pensa que Jesus, ele não sofreu? Claro que ele sofreu. Por ele amar, ele sofreu. Você sabe muito bem que Jesus foi até a morte de cruz. Então, muitas vezes nós vamos sofrer por decidir amar, assim como Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos amou. Então, em vista disso, fomos o que amados antes, de qualquer mérito, nós não somos merecedores, né? Mas foi algo direcionado por Deus. Fomos amados ainda no pior estado, sendo nós pecadores. E ainda cometemos pecados? Sim, cometemos pecados. E ainda estamos entregues às paixões do mundo. Mas nós que decidimos querer as paixões mundanas ou querer a Deus, nós decidimos isso. Então essa verdade, ela nos sinaliza que o Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo nós conseguimos amar a Deus e ao próximo e aquele que é o nosso inimigo. Aquele que não nos deseja mal, nós temos que amar também. Por quê? Como que nós vamos ganhar as pessoas se nós não amamos? Tá bom? Nós vamos encerrar, irmãos, aqui, tá? Essa lição. Queremos agradecer a presença de vocês. Gostaria que minha esposa fizesse as suas considerações finais para nós concluirmos. Agradecer a Deus, né, pela palavra dele, que ele, como foi dito, né, não somos inteligentes, não somos capazes de reconhecer, né, que somos pecadores, mas o Espírito Santo de Deus é que nos convence, né? Diariamente que ele nos convence que nós sem Deus não somos nada, né? Mas em Deus nós somos mais do que vencedores. Então é maravilhoso servir a esse Deus. Como foi dito aqui, não é fácil, tem dificuldades, mas Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também disse, tem de bom ânimo, pois eu venci, né? Verdade. Então nós também somos vencedores, porque nós temos a esse Deus que cuida de nós, que nos ajuda, que nos anima, que nos dá o pão diariamente, que cuida de nós, que nos livra, né? Então, somente agradecer a esse Deus. E você que está aí do outro lado, que está assistindo ou que vai assistir depois, né, no gravado, que Deus possa continuar abençoando a tua vida. E se você não se sente filho de Deus, talvez está distanciado de Deus, talvez se perdeu no caminho, se afastou, você tem um Pai, independentemente daquilo que você fez. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo de voltar para esse amor, ainda há tempo de pedir perdão, ainda há tempo de ser abraçado por Deus, ainda há tempo de ser acolhido. Então, volte para o melhor lugar, que é os braços do Pai. Amém? Amém. Então, irmãos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, cada um que nos assiste, tá? Vamos aqui repetir, né, que esse vídeo também é colocado no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube. Se você quiser, você pode ver outros conteúdos também lá, não somente ensinos bíblicos, mas os cultos que nós colocamos também nas quartas-feiras. Nós também republicamos este canal Entendimento da Bíblia. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Nós vamos encerrar aqui em oração. Estava quase esquecendo. Minha esposa estará encerrando em oração para nós concluirmos. Amém. Querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio de podermos reconhecer através do Teu Espírito Santo este amor que nos convence todos os dias, diariamente, de que sem o Senhor nós não temos nada e não somos nada. Que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, que assiste essa live, que possam continuar, Senhor, nos Teus caminhos, possam continuar sendo fortalecidos pelo Senhor. E aqueles que estão afastados, Senhor, que possam retornar
aos teus braços, que é um lugar de paz, que é um lugar de amor, que não há tristeza, não há luto e não há, Senhor meu Deus, nada que nos afaste da tua presença. Continua fortalecendo a cada um nas suas necessidades, na sua vida diária, que o Senhor possa guardar cada lar, a família dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pedimos perdão aos irmãos devido a alguns áudios que a gente consegue ouvir, porque aqui é aberto, tá? Não tem aqui não é um estúdio fechado, por isso muitas vezes vai ouvir alguns áudios, tá bom? Mas muito obrigado, irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Nós vamos despedir agora. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus.